Olá, amigos do EBD em Foco, paz e bem a todos. Eu sou o diácono Melquisedeque e estou aqui mais uma vez para fazer os comentários da lição desta semana, lição de número 3 da revista de jovens da editora CPAD. E você encontra este material na plataforma ebdemfoco.com do nosso amigo e irmão professor Eberson Pinheiro dos Santos. Você acessa www.ebdemfoco.com e confira uma diversidade de conteúdo para a Escola Bíblica Dominical que vai ajudar a sua escola dominical a ser uma manhã de vitória para todas as famílias da sua igreja. O tema da nossa lição é o batismo de Jesus, baseado em Mateus no capítulo 3. Nós vamos entender um pouquinho sobre o ministério de João Batista e sobre especialmente a razão pelo qual Jesus foi batizado. Se João pregava um batismo para arrependimento de pecados, por que Jesus, sendo ele Deus e não tendo pecados, teve que se batizar? O texto do dia se encontra em Mateus 3:17, diz: E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este versículo está falando do momento em que Jesus sai da água após ser batizado, e a Bíblia nos fala que o Espírito repousa sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e uma voz do céu diz, e eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Certamente o Pai falando, comprovando a divindade de Cristo, comprovando que ele é a segunda pessoa da Trindade. A nossa síntese: Deus confirmou a filiação divina de Jesus por ocasião do batismo, como o texto que nós acabamos de citar, a voz que dizia do céu, certamente o Pai, dizendo que Jesus era o seu filho e que ele tinha prazer no filho pela obra que o filho estava realizando. O texto bíblico se encontra em Mateus 3, do versículo 13 até o verso 17. Como de costume, eu não vou me deter no texto bíblico, mas é importante que você, professor, ou você que fazer o uso desse material, detenha-se um pouco no texto bíblico. É importante para que você tenha um embasamento mais bíblico e menos do comentário da lição. É importante que você estude o comentário, mas nunca perca o foco, que, como diz o texto aqui, é o texto bíblico que dá base ao comentário. Faça aí o uso de alguns comentários bíblicos, como do Champlin, do Varry Wisben, do Beacon, do Matthew Henry e outros grandes expositores bíblicos, que vai ajudar você a ter um entendimento mais claro sobre o texto de Mateus capítulo 3. A nossa introdução. Algumas pessoas não conseguem entender o motivo que levou Jesus, sendo Deus encarnado, a se sujeitar a ser batizado pelo último dos profetas de Israel. No entanto, a narrativa de Mateus, apesar de resumida, mostra o que estava por trás desse gesto de Jesus. Muito bem, portanto, nós vamos nesta lição entender especialmente por que Jesus, sendo Deus encarnado, se sujeitou a esse ponto, a ser batizado por João Batista. Haja vista, o batismo de João Batista era um batismo que trazia em si a mensagem do arrependimento de pecados, e Jesus não tinha pecados. A história do batismo de Jesus não era para ser apenas mais um relato de batismo de João, o Batista. Ela teve um significado importante: revelar a divindade de Cristo e a confirmação escriturística dessa missão.
Portanto, nós vamos ver durante a nossa lição que o principal motivo de Jesus permitir-se ser batizado por João Batista era para que se cumprisse a justiça divina. Era uma forma que Cristo teve de se identificar com a humanidade, como diz o comentarista do comentário bíblico Beacon. Jesus, ao deixar-se batizar por João Batista, ele estava ali fazendo uma grande obra que só não é mais importante, talvez, que a própria crucificação, porque se na crucificação ele morre e ao ser levantado naquela cruz leva sobre si os nossos pecados, aqui no batismo ele se identifica com o pecador, aceitando ser associado à raça caída para por eles interceder, como diz o escritor de Hebreus. Nesta lição estudaremos a respeito do gesto humilde de Jesus de vir até João para ser batizado. Veremos também os sinais que aconteceram naquele momento e a relação do batismo de João com o batismo cristão. Muito bem, o nosso primeiro ponto, o profeta que batizou Jesus. João o Batista. Nesta sessão nós vamos identificar um pouco sobre a história de João, lembrando que Mateus já vai direto ao ponto e mostra João Batista já aqui pregando no deserto e batizando. Mateus descreve a aparição de João Batista diretamente no deserto. Mateus faz uma conexão entre o texto de Mateus 3:3 com Isaías 40 e verso 3. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Primeiro, um breve relato sobre João Batista. Alguns afirmam que ele era dos essênios, se não totalmente, mas pelo menos por algum tempo, ele viveu naquele povoado, naquela comunidade. Os essênios eram uma comunidade de pessoas que decidiram afastar-se da cidade por acreditar que toda a religião judaica estava comprometida, estava corrompida, e eles então decidiram viver no deserto. Nesse caso, o deserto aqui não exatamente um deserto apenas com areias, mas o deserto naquele local pode também se referir nas regiões montanhosas. João Batista possivelmente ele tenha vivido entre os essênios, especialmente dá para percebermos pela mensagem pesada de João Batista e pelas características das suas vestes. E aqui nós vemos que Mateus faz uma conexão entre o texto de Mateus 3, melhor dizendo, e verso 3, com Isaías 40 e verso 3. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Esse texto de Isaías 40 e verso 3 diz respeito ao povo que está voltando do cativeiro babilônico e traz aí a ideia de que o povo precisava preparar-se para voltar para a sua terra, precisava preparar-se para reconstruir a adoração, para ser novamente o povo de Deus. A profecia de Isaías 40 e verso 3 teve um significado especial para os exilados da Babilônia. A interpretação teológica do exílio era de que ele ocorreu devido à desobediência do povo e a libertação estava condicionada ao retorno a Deus. Se a libertação estava condicionada ao retorno a Deus, por isso o profeta diz: endireitai as veredas, preparai caminho, ou seja, consertai, purificai-vos, para que possais tornar-se novamente povo de Deus. Essa interpretação influencia o discurso de João Batista. João é comparado a Elias pelo seu estilo de vida
e ousadia ao desafiar o povo de Israel a se converter a Deus. Exatamente, assim como João Batista era, como eu disse no início, provavelmente defendido por alguns um essênio, ou pelo menos tenha vivido no meio dos essênios por algum tempo, e as características de sua vida era de um homem que vivia mais isolado. Da mesma forma era Elias, o Tisbita. Nós não sabemos muito sobre Elias, mas especialmente as suas vestes eram muito parecidas com as vestes de João Batista, e o teor da sua mensagem também. Ele, assim como João Batista, teve como ponto principal da sua mensagem confrontar o povo ao arrependimento. João Batista falando para que o povo se arrependesse e preparasse para o reino de Deus que estava chegando, ou como diz Mateus, o reino dos céus. E Elias falava para o povo abandonar os ídolos e voltar a Deus. De qualquer forma, ambos tinham características muito peculiares no seu estilo pessoal, de forma de se vestir, de se alimentar, e especialmente no conteúdo da sua mensagem. Também, quando diz que João Batista vinha no espírito de Elias, pela sua força, coragem, sua intrepidez e pelo conteúdo de repreensão e de convite ao arrependimento. Mateus deixa claro que João tinha uma missão especial já prevista no Antigo Testamento: preparar o caminho para o Messias. É interessante que Deus, na sua revelação progressiva da sua palavra, ele, até neste momento, nós poderíamos ter Jesus chegando e já iniciando seu ministério, mas não, Deus, desde a antiguidade, e Mateus faz questão de provar isso para os judeus, já que Mateus escreve o seu evangelho para os judeus, de que o Messias veio, ele foi precedido por um grande profeta, e que tanto o Messias quanto esse profeta estava presente nas profecias do Velho Testamento. Segundo subtópico, o batismo de João. O batismo de João era com água e para o arrependimento. Um batismo de purificação, precedido por uma confissão de pecados. Ou seja, parece que quando João batizava essas pessoas, só era batizada aquelas pessoas que aceitavam confessar publicamente os seus pecados. Era comum os judeus, especialmente os fariseus, batizarem prosélitos para que aderissem à sua religião. Parece que eles não faziam muitas restrições, com exceção das exigências da lei. Mas em relação ao arrependimento, à confissão de pecado, nós não temos nenhuma informação sobre isso com mais clareza. Mas o batismo de João Batista não. O batismo de João Batista não era com o intuito de criar prosélitos. O intuito de João Batista era batizar o próprio povo judeu, levando eles a uma contrição, a uma reflexão, ao arrependimento dos seus pecados e uma volta para a presença de Deus, preparando-se para a chegada do Messias. O discurso realizado por João Batista antes do batismo era direto e firme, uma temática profética semelhante a Moisés, Oséias, Amós, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Todos esses profetas, haja vista Moisés também ser um profeta, eles, nesse contexto em que essas referências estão citadas aqui, a temática desses textos era de um confrontamento, lançando em rosto do povo que o povo havia pecado, ou como no caso de Moisés aqui em Deuteronômio, logo após esse texto aqui, logo após Moisés ter lido, proferido as bênçãos e maldições e colocado para o povo, para que o povo escolhesse entre a bênção e maldição e escolhesse a bênção. Então Moisés faz aqui advertências para que escolhessem as bênçãos do Senhor. E os outros profetas, como Oséias, Amós, Isaías, Jeremias e Ezequiel, faz aqui exortações ao povo, lembrando que eles haviam pecado, chamando eles para o arrependimento, confrontando eles para que eles percebessem
que precisavam voltar para Deus. Assim também era o conteúdo da mensagem de João Batista, um conteúdo que confrontava as pessoas, que mostravam a elas o seu estado de pecaminosidade e mostrando a necessidade de um arrependimento. E no caso de João Batista, acompanhado após esta contrição, esta confissão de que eram pecadores e de que estavam arrependidos dos seus pecados, também vinha o batismo em águas. A mensagem de João era de arrependimento para um batismo que realmente simbolizasse a morte do velho homem. João Batista estava pregando como o batismo traz a ideia de rito de iniciação, passagem. Ele estava dizendo para o povo que para que eles tivessem um novo viver, era preciso reconhecer a sua pecaminosidade e abandonar a vida de pecado para entrar no reino do céu. Se o batismo de João era para arrependimento e precedido de um discurso duro, por que Jesus vai ao Jordão procurar João para ser batizado? De que teria ele que se arrepender? Por que ouvir tal discurso? Ora, estas são perguntas recorrentes em muitos críticos da Bíblia e da pessoa de Jesus como Deus, como Cristo. Mas Jesus deixa isso bem claro. Além das interpretações teológicas, que inclusive eu já citei no início, de que o batismo de João e Jesus aceitando ser batizado por João era uma forma de se identificar com o pecador, para até dar respaldo ao que o escritor aos Hebreus diz, que em tudo ele se assemelhou a nós, para poder por nós interceder. O próprio Jesus responde, quando João diz que ele não era digno de tirar as suas sandálias e que ele é que deveria ser batizado por Jesus e não Jesus ser batizado por ele, Jesus disse, deixe que seja assim por enquanto, para que se cumpra a justiça. Enfim, era uma determinação de Deus para que se cumprisse a justiça e possivelmente o cumprimento dessa justiça seja justamente a identificação de Cristo conosco, os pecadores. Haja vista mais na frente, ele estaria na cruz levando os nossos pecados. A atitude de João demonstrava que ele não via em Jesus necessidade de arrependimento, mas que tudo foi realizado para se cumprir as Escrituras. Como Jesus disse, para que se cumpra toda a justiça. Era a vontade de Deus. João anuncia um batismo superior ao seu. Antes de batizar Jesus, João anuncia que após ele surgiria alguém com um batismo superior ao seu. João estava se referindo a Jesus, pois ele batizaria aqueles que crescem com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. A missão de Jesus era salvar e purificar os que aceitam pela fé e o recebem como seu único Salvador, crendo nas palavras do Evangelho. João anuncia um batismo superior, porque o batismo de Jesus era superior ao batismo de João Batista. Primeiro, porque Jesus é superior a João Batista. Por aí já sabemos por que o batismo de Jesus é superior ao batismo de João Batista. O batismo de Jesus e os sinais divinos. Jesus foi batizado para que se cumprisse as Escrituras. A narrativa de Mateus a respeito de Jesus não menciona a infância dele. Do seu nascimento, salta para a visita a João Batista. A atitude de João, seu primo, ao recebê-lo, demonstra que ele conhecia Jesus e não via nele necessidade de arrependimento, e muito menos de ser batizado. Portanto, João até questiona, mas ele sabia que Jesus era o Cristo e, claro, na sua limitação, ele humildemente questiona Jesus de que Jesus não precisava ser batizado, ele sim que precisava ser batizado por Jesus, mas Jesus informa a ele que era para assim acontecer, para que se cumprisse toda a justiça.
Mateus é o único evangelista que registra o fato de João, a princípio, ter se recusado a batizar Jesus. Sua recusa é consistente com sua humildade. Quando Jesus menciona que é para cumprimento de toda a justiça, ele se rende e batiza o Salvador. Porque João sabia, do seu ministério. João sabia que a função dele era abrir caminho para o Messias. E se a parte do batismo do próprio Cristo fazia parte da sua missão como precursor do Messias, então, humildemente e sabiamente, ele se rende ao que Jesus diz e então batiza Jesus para que se cumpra toda a justiça. Cumprir. O significado aqui da palavra cumprir: concordância da vontade de Deus com o que está acontecendo no ministério de Jesus, que fora previamente declarado nas Escrituras. Ou seja, as Escrituras do Velho Testamento havia já predito que ele teria que ser batizado, que João Batista viria na frente, abrindo caminho para o Messias, e que a iniciação do Messias seria também no batismo. Então, para cumprir aquilo que Deus havia determinado que fosse. Primeiro sinal, a descida do Espírito de Deus em forma de pomba, Mateus 3,16. Logo após a saída de Jesus das águas, os céus se abrem para ele. A abertura dos céus revela favor divino à pessoa que estava em consonância com Deus. Lembrando que o primeiro sinal, o Espírito de Deus em forma corpórea de pomba, a pomba torna-se um símbolo do Espírito Santo por sua pureza e simplicidade. Não significa que o Espírito Santo é um ser em forma de pomba. Não, é apenas um símbolo, e muito mais o que o símbolo representa do que o próprio símbolo. Como a pomba representa paz, representa simplicidade, representa pureza, então o Espírito Santo está mais associado a isso do que propriamente à figura de um pássaro. O evangelista afirma que ao sair Jesus das águas, o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba. O Espírito Santo, que já estava ativo no nascimento de Jesus, continua presente no início de seu ministério terreno. O Espírito Santo estava ali confirmando a filiação de Cristo e, claro, também confirmando o seu ministério. Isso é importante nós aprendermos e aplicarmos para nós, que os nossos ministérios precisam da aprovação do Espírito Santo. Ou seja, nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas para que o nosso ministério seja desenvolvido de acordo com a vontade de Deus. Se o próprio Cristo, sendo Filho de Deus, precisou de uma confirmação do Espírito Santo para que ele desse início ao seu ministério, muito mais nós precisamos do Espírito Santo. Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para proclamar e libertar o oprimido, conforme a leitura que ele mesmo fez de Isaías 61 e verso 1. Jesus era o sinal de um novo governo, diferente do governo do Império Romano, em que os menos favorecidos não tinham quem os representasse. Jesus veio para fazer um governo diferente, aonde todos que crescem nele estariam assistidos por este reino. Segundo sinal, uma voz dos céus. Na sequência, Mateus afirma que: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mais uma vez, Mateus recorre ao Antigo Testamento, fazendo uma alusão ao Salmo 2, verso 7, e a Isaías 42 e verso 1. Mais uma prova de que Mateus está escrevendo para os judeus, e ele faz questão de provar dentro da Bíblia judaica, o Velho Testamento,
de que o Messias estava presente no Velho Testamento. E o que estava acontecendo era uma confirmação do que já havia sido predito pelos profetas. Mateus apresenta Jesus como o servo sofredor de Deus e como o Messias. É interessante que estas mesmas figuras do Cristo estão no livro de Isaías. E não é aleatório que Mateus faz isso. Ele faz isso para provar aos judeus, haja vista Mateus está escrevendo para judeus, que Jesus era o Messias que o Velho Testamento falava. Mateus demonstra que, mesmo sendo filho de Deus, Jesus tinha a humildade de servir, diferente dos governantes romanos. Mateus também apresenta a figura do Messias, que devia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Olha só, quando fala de batismo com o Espírito Santo e com fogo, tem aqui duas interpretações peculiares sobre essa questão. Os pentecostais vão dizer que o batismo com o Espírito Santo e com fogo é um batismo só, que é o batismo que traz aí como evidência o dom de línguas, a capacitação para a obra e assim por diante. É claro, e as igrejas tradicionais reformadas vão associar o batismo com o Espírito Santo apenas com a descida do Espírito Santo, a capacitação para a obra, e naquele momento lá no início da igreja, com a evidência dos dons, inclusive com o falar em línguas, mais que esse com fogo é um batismo de juízo, se refere ao juízo. Eles fazem aí uma associação ao texto, onde o texto diz que, logo após ele diz que ele juntará o trigo no celeiro e queimará a palha. Os tradicionais vão associar esse batismo com fogo com juízo e não associar ao batismo com o Espírito Santo. Os pentecostais fazem muita associação desse texto com Atos, onde a Bíblia diz que línguas repartidas como que de fogo foi vista sobre os discípulos. Bom, aqui nós temos um grande embate que se arrasta aí por centenas de anos, e o nosso comentário não tem aqui por objetivo esvaziar essa discussão, mas parece que o texto fala mais sobre o batismo com fogo como juízo do que como o batismo com o Espírito Santo e com fogo sendo a mesma coisa. A pomba é símbolo de suavidade e mansidão. Isso nos mostra que, dependendo da atitude do ser humano em relação à vontade de Deus, Jesus pode ser verdadeira benignidade, como também a severidade. O batismo de Jesus e o batismo cristão, nosso terceiro ponto. Nosso primeiro subtópico, o modelo do batismo de João foi adaptado pelo cristianismo. João Batista não foi o primeiro a praticar o batismo nas águas. Antes dele, os judeus batizavam os prosélitos como símbolo de uma natureza purificada, como já disse antes, só que o objetivo era diferente. Os judeus batizavam os prosélitos para fazê-los participantes do judaísmo, mas João Batista tinha no seu batismo uma mensagem de arrependimento. João Batista propagava o batismo de arrependimento, todavia o significado de arrependimento para João não é o mesmo do batismo cristão. O batismo de João era uma preparação para o batismo que Jesus iria instituir depois de sua morte e ressurreição. Pois bem, o modelo de batismo de João Batista foi adaptado pelo cristianismo, mas a ideia é basicamente a mesma. O que João Batista estava em um momento diferente. João Batista estava como precursor do Messias, então ele estava preparando o caminho para o Messias, e a igreja hoje faz o batismo em águas, não propriamente como não para o arrependimento, mas como um símbolo
do novo nascimento. O batismo cristão é tão importante quanto o batismo de João. A diferença é que é em momentos diferentes da história. Jesus é o Cordeiro de Deus para a justificação de todo aquele que crê. E depois da sua morte e ressurreição, todos que nele crêem devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez eu relembro que a diferença do batismo de João Batista para o batismo da igreja é o momento. É claro que João Batista não ia batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como claramente se vê na ordenança da igreja. João Batista não ia batizar como uma iniciação para a igreja, porque a igreja ainda não havia sido iniciada, a igreja inicia em Atos, mas a ideia é basicamente a mesma. É um sepultamento, é uma forma de deixar o velho homem para trás e viver uma nova vida. E lembrando que o batismo cristão, o batismo hoje praticado pelos cristãos, não é um meio de graça, não é um sacramento. Ele não salva ninguém. É apenas um símbolo do sepultamento do velho homem. Em Mateus, João Batista aparece pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E Jesus entra com um discurso do reino. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Enfim, é muito claro esta argumentação aqui, porque João Batista aparece pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Jesus entra com um discurso do reino, porque João Batista está preparando o caminho para o Messias. Para a pessoa participar do batismo, é preciso crer na obra vicária de Cristo para ser justificado. Somente depois disso vem o batismo. O batismo é um símbolo da justificação já realizada por Jesus Cristo. Lembrando que o batismo não é um meio de graça, o batismo não é um sacramento, o batismo não perdoa pecado de ninguém em si. O batismo cristão não justifica ninguém, ele é um símbolo da justificação já realizada por Cristo. A justificação é um ato jurídico declarado por Deus por causa da justiça de Cristo conquistada na cruz do Calvário. Ninguém está sendo justificado e ninguém é justificado no batismo. Nós somos justificados quando aceitamos verdadeiramente a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E o batismo é um símbolo dessa justificação já realizada por Cristo. O batismo é uma ordenança de Cristo e não um sacramento. Segundo a doutrina católica, as obras são essenciais para a justificação, assim como o sacramento do batismo. Tais argumentos repetem a mesma defesa dos judeus com relação à circuncisão como meio de justificação. Mais uma vez vou repetir, o erro grave dos católicos em dizer que as obras são essenciais para a justificação e que o batismo é um meio de graça, é um sacramento. Ora, assim como os judeus que diziam que para ser um judeu, para ser aceito por Deus, eles precisavam da justificação, da circuncisão, porque Abraão foi circuncidado, mas Abraão foi justificado por crer. E este momento da justificação de Abraão foi bem antes da sua circuncisão. E volto a repetir, a justificação é um ato jurídico declarado por Deus por causa da justiça de Cristo. Isto é feito no momento em que nós aceitamos a Cristo de todo o nosso coração. Não confundir o aceitar a Cristo com o ir lá na frente e dizer que aceita Jesus. Esse aceitar Jesus é algo muito mais pessoal. Às vezes tem pessoas que não precisam ir lá na frente e aceitam Jesus de verdade. E às vezes tem pessoas que vão lá na frente e recebem a oração e nunca aceitou a Cristo. A justificação é um ato jurídico declarado por Deus para aqueles que aceitaram verdadeiramente a Cristo. Ninguém é justificado por obras, ninguém é justificado por símbolos, ninguém é justificado
paulatinamente, aos poucos. A justificação é em um momento declarado por Deus por causa da justiça que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Em Romanos 4, 9 a 15, Paulo questiona tal prática e chama de hipócrita quem se gloria de obras e sinais externos. Abraão foi justificado antes da instituição da circuncisão, tornando irrefutável a afirmação de que a circuncisão não era requisito para a justificação. Olha só, né? Este ato de justificação é um ato, como eu já disse, jurídico, feito por Deus, que primeiro começa a agir no nosso interior. Todo o resultado das nossas obras é resultado da justificação da salvação. Nós não fazemos nada para a salvação. Não é que nós não queremos, não é que não precise, é que nós também não podemos. Não precisa porque Cristo já fez. E se Cristo não tivesse feito, nós estaríamos perdidos, porque nós não conseguimos fazer nada para a nossa justificação. Para sermos justificados, precisávamos que alguém com uma justiça superior, com uma justiça pura, pudesse nos justificar. E foi isso que Deus fez em Cristo Jesus. O batismo cristão é a ordenança de Jesus proferida pouco antes de sua ascensão. Mas a justificação se dá mediante a fé no Filho de Deus. Muito bem. A justificação não é por nenhum ato que o homem possa praticar, não é por nenhuma ordenança, por nada que possa ser feito pelo homem, mas por aquilo que Cristo fez, e mediante a nossa fé em Cristo. E esta fé, claro, implica na nossa aceitação completa a Cristo pela fé. Aí sim nós somos justificados. Muitos erram, e vejo muitos pastores, muitos pregadores, quando alguém está aceitando Jesus, eles oram: Jesus, justifica. Ou quando no dia de Santa Ceia, naquele culto de reconciliação, perdoa, justifica. A justificação é em um momento só, quando aceitamos a Cristo. É um ato jurídico que só acontece uma vez e não acontece de novo. Jesus deu orientações explícitas de que as pessoas convertidas devem ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, somos salvos pela fé em Jesus, pela sua graça, e não pelo batismo em si. O batismo sem fé nenhum tem fé, nenhum valor tem. Eu acredito que já está bem claro este assunto. O batismo é apenas um símbolo do sepultamento do velho homem. É uma ordenança, né? O salvo não precisa ser batizado para ser salvo, mas todo salvo precisa ser batizado, né? Não é que o batismo vai trazer salvação, mas o salvo se batiza porque cumpre a justiça divina. Assim como Jesus não precisava se batizar porque ele não tinha pecado, não precisava se arrepender, nós não podemos deixar de nos batizar só porque nós não somos salvos pelo batismo, só porque somos salvos pela fé. Mas se Cristo Jesus instituiu como uma ordenança o batismo, então para que se cumpra a justiça, também temos que nos batizar. E se alguém que tem possibilidade de descer as águas e isso não faz por pura negligência ou falta de fé, sinto muito lhe informar, mas não acredito minimamente na salvação dessa pessoa. O batismo cristão ilustra a morte e ressurreição de Cristo. O crente, pela fé em Cristo, torna-se justo diante de Deus. E o velho homem é com Jesus crucificado, fazendo surgir uma nova criatura. O batismo nas águas é um ato público para atender uma ordenança que formaliza simbolicamente o que já ocorreu, o sepultamento do velho homem. Ou seja, muito apropriado, nós somos batizados nas águas para cumprir a justiça, para cumprir aquilo que Deus
quer, mas o batismo, sob hipótese alguma, traz qualquer efeito justificador sobre a vida da pessoa. Somente a morte de Cristo, somente a fé nesta morte, no poder desta morte, no poder de Cristo, é que traz a justificação. O batismo nas águas é uma bela representação da nova posição do salvo em Cristo. Morto para o pecado, justificado e reconciliado com Deus. Quando desce as águas, o nosso pecado lá fica. E quando sai da água, voltamos uma nova criatura. É claro que isso é simbólico. É uma ordenança que simboliza o sepultamento do velho homem. Mas não é em si, de fato, o sepultamento. O sepultamento do velho homem é aceitar a Cristo, é o nascer de novo pela fé em Cristo Jesus e ser justificado por Deus. O batismo cristão é um ato público que simboliza a justificação ocorrida por meio da fé em Cristo. É por isso que é necessário que se batize, que se desça as águas, porque é um ato público que mostra o quanto nós estamos dispostos a realmente morrer para o mundo e viver para Cristo. Nossa conclusão. Jesus demonstrou sua humildade e obediência ao que estava predito nas Escrituras, ao se submeter ao batismo de João Batista, mesmo não tendo pecado. O batismo de Jesus foi acompanhado de sinais comprovando que ele era o Filho de Deus. E a nossa aceitação a Cristo deve seguir o mesmo exemplo. Quando aceitamos a Cristo, somos justificados. E como prova dessa nossa aceitação total a Cristo, descemos as águas como símbolo do sepultamento do velho homem. Muito bem, nós temos agora as perguntas. Eu não vou me deter nas perguntas como de costume. E fica aí a dica ao nosso professor que faça uso deste ponto para alcançar aquilo que a revista propõe e assim também alcançar o êxito com seus alunos. Nós temos aqui o curso da EBD em Foco. Você encontra os 4 Cs da educação cristã, dinâmicas para EBD, interpretação bíblica, gestão do tempo, passo a passo de uma aula dinâmica, estilos de aprendizagem, como usar recursos didáticos, doutrina bíblica, oração e muito mais. Esses são os cursos da EBD, mas você encontra uma diversidade de material para ajudar você na sua escola bíblica dominical. Nós temos aqui um informe. Se você adquiriu esse slide fora do site oficial do EBD em Foco, saiba que ele foi pirateado. O EBD em Foco não autoriza a venda e a distribuição dos seus slides em PowerPoint fora da sua plataforma. Se você quer contribuir para que esse site cresça e continue oferecendo subsídios para ajudar a sua escola dominical, então acesse ebdinfoco.com e adquira o seu slide e todo o seu material lá na plataforma original do ebdinfoco.com. Então fique por dentro do conteúdo da Escola Bíblica Dominical, acesse www.ebdinfoco.com e adquira todo o material que você precisa para a sua Escola Bíblica Dominical. Fique na paz do Senhor, até a próxima. Paz e bem a todos.